Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda ao podcast Cuidado do Alto. Esse momento especial onde a gente olha um pouquinho para dentro, mas sem deixar de olhar para o alto. Hoje vamos falar sobre esse assunto muito especial e delicado também. Vamos falar sobre tornando-se valorizada. A gente quer se tornar uma mulher valorizada, né? Uma mulher que é valorizada. Quem nunca se dedicou muito a algo e não recebeu nenhum muito obrigado ou poxa, eu gostei. Sim, a gente não fez esperando algo em troca, mas como é bom, né? Verdade seja dita, como é bom quando o nosso trabalho é valorizado, quando a gente é reconhecido. A Bíblia fala sobre reconhecimento do trabalho das pessoas. Paulo diz que os homens que trouxeram alívio, né, ao espírito dele, mereciam reconhecimento. Ele fala lá em 1 Coríntios 16, 18. A Bíblia fala sobre valorizar as lideranças e reconhecer o trabalho das lideranças, né, em 1 Tessalonicenses 5, 13. Mas o meu papel aqui não é incentivar você a cobrar a honra de ninguém. Meu objetivo com esse podcast não é que você diga: ei, pessoa, Deus mandou você me valorizar. Vem cá, deixa eu te mostrar esses versículos aqui. Não é bem por aí não, minha irmã. Até porque a Bíblia também fala em Romanos 12, 10. Prefira dar honra aos outros do que a você. Então vamos entender melhor o que fala, como que a gente lida com esse sentimento de desvalorização e o quanto ele não é um sentimento bom da gente ter. Por isso que a gente precisa se tornar uma mulher valorizada. E o que a gente está falando sobre essa mulher valorizada, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse sentimento, que ele pode tornar a gente muito amarga. Esse sentimento de desvalorização pode nos adoecer e roubar nossa alegria. Talvez você esteja nessa situação, adoecida, exausta. Isso tem pesado sobre você. Aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus colocou na tua mão, aquela missão que você sabe da importância, você sabe do propósito, você sabe o valor que isso tem. Mas você percebe, parece que você está trabalhando ali no silêncio, ninguém te vê. E você se sente desvalorizada, desprezada, você se sente menor. Isso está te amargando, está te deixando tão estressada, está te deixando adoecida, seu corpo dói, sente dor de cabeça, você não dorme direito, sua alegria foi roubada. A gente não pode mudar o comportamento das pessoas, a gente não pode fazer com que as pessoas da noite para o dia passam a olhar e a reconhecer o esforço que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo. E sim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alinhar o nosso coração, ajustando a intenção com a qual fazemos o que estamos fazendo. Então a primeira coisa que a gente precisa é ajuste o seu coração, alinhar a nossa motivação. Sim, porque eventualmente esses sentimentos de desvalorização podem surgir e se encontrarem com pensamentos de: poxa, mas ninguém me reconhece, ninguém me agradece, eu tô aqui sozinha, meu trabalho não tem valor. E pode começar alguns pensamentos algumas mentiras serem sustentadas através de alguns pensamentos, através de um sentimento de desvalorização. E isso corromper seu coração. E isso é sujar, e é isso roubar a sua alegria, a sua paz. Então a gente precisa constantemente ajustar o nosso coração. Toda vez que vier esse pensamento, esse sentimento, a gente precisa ajustar a nossa mente, alinhar a nossa mente com a motivação correta. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que você fizer, quer coma, quer beba, faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo o que eu fizer é para a glória de Deus, não é para a minha glória. Tudo que eu fizer para a glória de Deus, não é para a minha glória. A gente precisa lembrar disso. Sim, que Deus receba o aplauso. É bom, se, como eu falei, a gente não vai ser hipócrita aqui, dizer que não, tudo bem, você não precisa agradecer, porque agradecer a Deus, porque é Deus. A gente gosta, assim, de agradecimento, mas que isso
não seja o que sustenta a nossa alegria, que sustenta a nossa motivação. Que a nossa motivação de fato esteja para fazer aquilo que a gente está fazendo, para glorificar o nome de Deus. Em Colossenses 3:23, diz que tudo que a gente fizer seja como para o Senhor e não para os homens. A partir do momento que a gente começa a focar que o nosso trabalho é para os homens e os homens não estão reconhecendo, um dos sinais é que a gente começa a dizer, não vou fazer mais. Ou então, vou fazer menos, não vou fazer com tanta qualidade, não vou fazer com tanto cuidado, com tanto zelo, porque já que não me reconhece, vou começar a fazer corpo mole. Não, minha irmã, ajuste o seu coração. Deus te chamou hoje para ouvir esse podcast, para te lembrar que você precisa ajustar esse seu coração, que isso vai adoecer você vai ficar amarga, vai roubar a sua alegria, vai fazer você entristecer seu coração de Deus, vai levar você a pecar. Porque você precisa lembrar que o que você faz é para o Senhor, é como para o Senhor e não para os homens. Você não faz pensando na recompensa. Você faz como se você estivesse entregando ali, se você é cabeleireira, aquele corte de cabelo. Se você trabalha com comida, aquela comida. Se você trabalha em casa, você está cuidando dos seus filhos, aquela troca de fralda. Como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. De novo, é natural que a gente espere um retorno. A gente gosta disso. Como eu falei, a Bíblia fala também sobre a importância de a gente valorizar isso. Deus entende a importância, né, de ter o trabalho reconhecido. Mas a motivação do nosso coração não deve ser essa, esperar o reconhecimento. A gente precisa sempre ajustar nossa mente para essa verdade, trazer nossa mente para essa verdade bíblica e nos livrar, inclusive, da mágoa, porque se a gente fica remoendo isso, esse sentimento, essa cobrança, achando que nossa, mas a pessoa não me reconheceu, nossa, mas como é ingrata, isso vai aumentando, vai abrindo brecha no nosso coração para que a mágoa seja instalada. Sim, você descobriu o seu valor em Deus, você sabe o quanto você é preciosa, mas parece que na prática, as coisas não funcionam assim. Você não parece ter todo esse valor no seu dia a dia. Deus já lhe falou verdade, né? Lá no primeiro episódio você ouviu sobre autoestima, sobre muitas verdades que Deus diz sobre você, sobre o seu valor, quanto você é preciosa e valorosa. Mas na prática parece que as pessoas não reconhecem, parece que seu trabalho não é reconhecido. Parece que na vida real você não tem de fato esse valor. Talvez lá atrás você foi tão ferida, seu valor foi tão diminuído, machucaram sua autoestima, que está difícil alinhar sua mente a essas verdades bíblicas sobre o quanto é valiosa. Mas ela permanece sendo uma verdade, independente das suas emoções. E eu quero te ajudar a alinhar isso, alinhar o seu comportamento, para que você viva de fato como uma mulher que tem valor, para que você torne-se valorizada, você se reconheça, né, valorizada, e que você, que isso possa ser visível também, né, que isso possa ser prático também. Então, no primeiro momento a gente falou sobre ajustar o nosso coração e alinhar a nossa motivação, né. No segundo tópico a gente vai falar sobre estabelecer sua autoestima nas verdades bíblicas. De novo, no primeiro episódio a gente falou sobre isso. Foi exatamente sobre autoestima, né? Então a gente passou lá por várias verdades. Então esse ponto é muito importante. Firmar, estabelecer sua autoestima em cima das verdades bíblicas. Reforçar isso, reforçar para você mesmo seus valores. Estar próxima dessas verdades, se alimentar das verdades bíblicas sobre quem você é, sobre quem Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é a maior verdade. E isso precisa prevalecer sobre tudo aquilo que pessoas importantes na sua vida lá atrás disseram. Que são mentiras, porque vão contra o que a Bíblia fala. Talvez no momento de dificuldade, no momento de estresse, feriram você de alguma forma com palavras, e essas palavras ecoam até hoje. Que você persista em se alimentar das verdades bíblicas e que as verdades bíblicas ecoem na sua mente infinitamente mais alto do que as mentiras. Às vezes nem você tem clareza do seu valor.
Como você vai cobrar isso de alguém? Como que a gente vai cobrar que as pessoas reconheçam em nós o nosso valor se nem a gente reconhece? Então, firme a sua autoestima, nas verdades bíblicas. O terceiro tópico é cuide da sua terra. Eu meditando, estudando sobre isso, pedindo discernimento do Senhor a respeito desse assunto, Deus me ensinou através da história da morte de Sara. Na hora que ela morreu, né, ela precisava ser sepultada, e Abraão, lá em Gênesis 23, procurou uma sepultura, né? E ele estava na terra dos Hititas. Eu juro que vai fazer sentido no final, tá? Mas Deus me mostrou quanto que as coisas, muitas vezes, são reconhecidas por seu valor. As coisas que são reconhecidas têm um motivo, né? Você me diz assim, Grace, poxa, eu quero ser reconhecida no meu trabalho, eu quero ser valorizada e reconhecida, ter meu trabalho reconhecido dentro de casa, ou no meu trabalho, ou pelos meus clientes, enfim. E nessa história, quando Abraão procura a sepultura, né, e fala com os hititas, os hititas falam assim, olha, isso aqui tudo é teu, assim, escolhe a melhor terra para enterrar sua esposa. Eles disseram, né? Então, como você acha que era essa terra? Porque eles disseram, escolha a melhor. Imagina, você pegasse um campo gigantesco, escolha a melhor parte desse campo. Você vai escolher o quê? O que está cheio de mato? O que está todo velho, cheio de teia de aranha, tudo empoeirado? Eles disseram, escolha o melhor. Então, imaginei, como será que era essa terra? Como será que era essa caverna? Estava abandonada, cheia de mato. Abraão fez questão de pagar. Era uma terra que se destacou no meio de todas elas. Abraão, eu sei que eu quero aquela dali, que era a terra de Efron, né? A caverna de Macpela. Abraão fez questão. E o dono tinha claro o valor daquela terra. Embora ele tenha dito, olha, esse valor é insignificante em relação ao meu respeito, né, por você, Abraão, e tudo, mas Abraão, aquela terra chamou a atenção de Abraão, aquela terra se destacou. E às vezes a gente quer se destacar de alguma forma, né, no trabalho, em algo que a gente faz. E aqui nessa história nos traz uma grande lição sobre isso, né, de como nos destacar. Fazendo o quê? Cuidando da nossa terra. Como está a sua propriedade? Se Deus mandar alguém escolher hoje uma pessoa para promover, para abençoar, para dar honra, será que seria a nossa casa? Nossa empresa? Nossa vida? Será que sua vida seria escolhida? Será que seu campo seria escolhido? De todos esse aqui, o melhor é aquele dali, ó. Eu quero aquele dali. Entre todos, a sua vida se destacaria? A gente precisa cuidar da nossa propriedade. E isso vai desde o nosso ambiente, né? Da gente cuidar do nosso ambiente, da gente cuidar do nosso corpo que Deus nos deu, da nossa alma, né? Cuidar dos nossos pensamentos, ter os melhores pensamentos, ter os melhores cuidados com o nosso corpo, se alimentar do melhor, praticar atividade física, cuidar dos nossos ambientes, da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Quando as pessoas chegam no seu trabalho, a sua mesa se destaca pela organização, pela limpeza. O seu trabalho, quando todos apresentam na faculdade, o seu trabalho se destaca. E você tem se destacado, seja pela sua postura, seja pela sua roupa, seja pelos seus cabelos. Você tem cuidado desses detalhes a ponto da sua terra se destacar? A gente precisa cuidar dos detalhes, né? Para que a nossa propriedade seja escolhida. Tem uma frase desse universo de estilo, imagem, né? Imagem pessoal, que diz: estilo é dizer quem você é sem dizer uma palavra. Deus quer que a gente brilhe a luz de Cristo, não é mesmo? Então,
às vezes a gente vai ter oportunidade de falar que nós somos cristãs, né? Falar sobre Jesus, que Jesus fez na nossa vida. E às vezes não, às vezes as pessoas vão olhar a nossa propriedade, a nossa vida, nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa comunicação, a nossa vestimenta, o nosso rosto, nosso corpo, a nossa roupa, o nosso modelo de falar. Sem a gente dizer nenhuma palavra. E se você se calasse agora e olhasse todas as áreas da sua vida, como que está a sua propriedade? Vamos cuidar da nossa propriedade? Deus quer que a gente se destaque pelo nosso bom proceder. Em Mateus 5,16, diz que o Pai é glorificado quando nós brilhamos a sua luz. Ele é glorificado. O nome de Efron nem entraria na Bíblia se a sua propriedade não fosse a melhor. Ele cuidou da sua propriedade. Ela se destacou. E ali foi onde Sara e posteriormente Abraão iria ser enterrado também. Se Deus tiver uma benção hoje para você, você vai estar preparado? Imagina, se tiver uma oportunidade hoje no seu trabalho para uma promoção, você está preparado? Sua propriedade está pronta para se destacar e para escolher você? Vamos repensar sobre isso? Vamos ver onde a gente precisa melhorar, gente? Onde que a gente está falhando, que a gente precisa cuidar? Que detalhe da nossa propriedade, da nossa vida, de tudo que Deus nos deu? Vamos cuidar da nossa terra? Quarta coisa, viva o princípio do também. A Dev Titus, em seu livro A Experiência do Lar, ela nos alerta sobre esse princípio que Deus nos ensina e que devemos aplicar na nossa vida em tudo, até mesmo para cuidar da nossa propriedade, como a gente falou no tópico anterior. Em Mateus 5,39 fala sobre dar outra face. A Bíblia fala sobre andar a segunda milha, fazer o a mais. Uma mulher que sabe o seu valor, ela põe esse princípio em prática, né? Ela faz o a mais. Assim como Rebeca, que deu água ao servo, deu também aos camelos. Então, você sempre... Por isso que ela fala que é o princípio do também. Então, na prática você sujou? Também limpe. Você tomou um banho? Também remova o cabelo do ralo. Você fez o café? Também arrume a mesa. Lavou os pratos? Guarde. Tomou um banho? Se arrume também. Então, o que você pode fazer a mais, né? Também, faça esse a mais, ande a segunda milha, se dedique um pouco mais. Grace, mas se eu fizer tudo isso e ainda assim não for reconhecida, valorizada, minha irmã, você ainda não entendeu nada até agora, se você veio com essa pergunta. Entenda que o tornar-se valorizada é viver a realidade do que Deus diz sobre você, que você tem muito valor. É viver nesse prisma de sabendo que você é valorizada. Sabendo que você é valorizada por Deus, você se torna uma mulher valorizada. Você vive de acordo com a sua palavra, cuidando da sua terra, tendo uma boa autoestima, fazendo a mais, amando, cuidando, alinhando a motivação do seu coração. Tudo para a glória de Deus. Não para esperar algo em troca. Você nunca vai se tornar uma mulher valorizada por reconhecimento ou não. A gente falou aqui de alguns pontos que podem sim levar você para algum reconhecimento, que podem se destacar você, mas que esse destaque não seja a motivação do seu coração. Entende? Isso é uma consequência. Então, primeiro, volte para o primeiro tópico, alimente sua mente dessas verdades. Depois, lembre de 1 Coríntios 15, 5, 8. Nosso trabalho para o Senhor nunca será em vão. Só faça. Apenas faça e viva essa verdade. Deus nos quer mulheres valorosas, cuidadosas. Deus quer que a gente viva como mulheres que são valorizadas. Vivendo as suas verdades. Isso é o puro autocuidado. Isso é verdadeiramente o autocuidado.
é a gente se cuidar e viver de acordo com a verdade de Deus, não com os elogios que a gente recebe. Sim, a gente pode se destacar, a gente pode talvez ganhar, né, alguma promoção, a gente pode ganhar um elogio, mas isso não pode ser o que move o nosso coração e nossa ação. A gente deve agir porque sabemos que somos valorizadas. E a pergunta final é: entendendo o valor que nós temos e entendendo que Deus, o que fazemos para o Senhor e que nada é em vão o trabalho que a gente faz para o Senhor, você estaria disposta a se valorizar, reconhecer e viver pela verdade, viver de acordo com o seu valor, viver como uma mulher valorizada, mesmo não recebendo nenhuma valorização externa ou de outra pessoa? Você estaria disposta a viver isso? A perseverar vivendo pela palavra de Deus, ainda que nunca tenha nenhum reconhecimento externo? Nós estaríamos dispostos a sermos fiéis e vivermos como Deus nos chama para viver? Mesmo que a gente não tivesse nenhum reconhecimento? Nós estamos dispostos a isso? Fica aí essa reflexão. Que nós possamos ser fiéis a Deus e vivermos para Ele e fazermos tudo para a glória dEle e trabalharmos como se estivéssemos trabalhando para Ele, entendendo e confiando que nunca será em vão. Tudo que a gente der para o Senhor nunca será em vão. E que o reconhecimento que a gente recebe é dele e não dos outros. E que a gente não espere para viver, não espere o reconhecimento dos outros para viver como uma mulher valorizada. Que a gente se torne e viva uma mulher valorizada. Porque o Senhor reconhece o nosso valor e espera que a gente vivamos de acordo com a sua verdade, de acordo com o que Ele diz que nós somos. Que essa verdade seja o guia da nossa vida e que a gente viva para a glória de Deus. Se esse podcast abençoou, se esse episódio abençoou a sua vida, deixe aqui sua avaliação, seu curtir, seus comentários, comenta aí o que foi que o Senhor falou com você através desse podcast e compartilhe também com uma amiga, para que ela possa começar, para que vocês possam juntas começar esse processo e essa jornada de viver como uma mulher valorizada. Deus abençoe.